Olá, hoje é dia 25 de outubro, já estamos pertinho do final do mês, aliás, pertinho do final do ano. E aí, você tem feito aquela análise das promessas, dos compromissos que você estabeleceu no início do ano, principalmente os espirituais, também, claro, as metas, os objetivos que você traçou no início do ano, com a participação de Jesus, como estão? Ainda dá tempo de você rever, de refazer alguma coisa necessária para que você alcance os objetivos, principalmente os espirituais. Eu sou Wagner Zil, hoje, 25 de outubro, a nossa meditação tem como título Pontos em Comum. Verso bíblico João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O termo comunicação deriva da palavra comum, e isso indica que a comunicação envolve pontos em comum entre aqueles que estão se relacionando. Muitas pessoas têm pontos em comum por ser da mesma família, nascer na mesma cidade, ter a mesma idade, frequentar a mesma igreja, escola ou local de trabalho, ter a mesma profissão, o mesmo hobby, o mesmo grau de estudo e etc. Para nos comunicarmos com alguém é necessário que estabeleçamos pontos em comum. Quanto maior o número desses pontos, maior será a probabilidade de ocorrer uma boa comunicação e entendimento. Sabendo disso, Jesus buscava se aproximar das pessoas para lhes falar das boas novas da salvação, estabelecendo pontos em comum entre elas e ele. Além de sua própria encarnação, que ocorreu para que o fator humanidade fosse um ponto comum entre nós e ele, os evangelhos trazem alguns incidentes em sua vida que nos servem de exemplo. Um deles ocorreu junto ao poço de Jacó, quando Jesus alcançou o coração da mulher samaritana, usando um ponto em comum, a sede. Outro pôde ser percebido no dia de sua morte, quando o ladrão que estava a seu lado aceitou a salvação. Nesse caso, o ponto comum aos dois foi a cruz. Em ambos os casos, Jesus aproveitou o momento e houve salvação. Nossa comunicação é verbal e não verbal. Comunicamos com as palavras, mas também comunicamos pela inflexão da voz, pelo modo de olhar e pelos gestos corporais. Como filhos de Deus, possuidores do fruto do Espírito, precisamos ser amáveis em todas as formas de comunicação. Desse modo, a amabilidade ficará evidente não só no conteúdo de nossa mensagem, mas nas palavras proferidas, também no tom de voz, no olhar e em nossa linguagem corporal. Hoje você também pode abençoar as pessoas de seus relacionamentos, aproveitando os pontos em comum com elas. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para perceber quais são esses pontos e para que as impressione, de modo que elas também os percebam e se tornem mais receptivas a você e às palavras de salvação que você apresentará. Se puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo nos dirija nesse dia, fazendo com que percebamos e que as pessoas com as quais nós entrarmos em contato também percebam os nossos pontos em comum, que eles sejam estabelecidos para que a nossa comunicação, que o nosso testemunho, para que ao falarmos do Senhor, a nossa comunicação seja efetiva. Ajuda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a levar cada vez mais a palavra, a mensagem do Senhor às pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Você já sabe, É um dever do cristão espalhar a mensagem de Jesus. E você pode fazer isso a partir do compartilhamento desta mensagem de hoje. Deixe também o seu curtir, você vai participar ativamente. Se você curtir aqui, o YouTube vai entender que muitas pessoas curtiram esta mensagem, que muitas pessoas sentiram que é relevante esta mensagem. E assim o YouTube vai disponibilizar, vai oferecer esta mensagem para mais pessoas. Fique com Jesus e até amanhã.